Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV do CAIS. Nesta aula, vamos conversar sobre os verbos transitivos e os intransitivos. Primeiro, vamos fazer uma pequena revisão. Em aulas anteriores, aprendemos o que são os verbos, que são aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza, como amar, escrever, dormir, trovejar, nevar. Aprendemos também sobre os verbos nocionais e os não nocionais, sendo os verbos nocionais aqueles que indicam ação, atuando sempre como núcleo do predicado, e os verbos não nocionais, também chamados de verbos de ligação, que indicam o estado de ser do sujeito. Então, os verbos se apresentam como transitivos ou intransitivos. Enquanto os verbos transitivos precisam de complemento para transmitir uma informação que faça sentido, os verbos intransitivos não precisam deste complemento, pois eles transmitem a informação necessária para fazer sentido. Vamos observar estes exemplos. Mãe, já fiz as camas. Se, sem a minha mãe ter pedido nada, eu dissesse, mãe, já fiz, ela provavelmente iria perguntar o que eu tinha feito. Porque o verbo fazer, ele precisa de um complemento para transmitir uma informação com sentido. Portanto, o verbo fazer é transitivo, porque o complemento as camas é essencial para complementar o sentido desse verbo. Já neste outro exemplo, gente, cheguei. Se eu disser, gente, cheguei, as pessoas irão entender que eu cheguei. Por quê? O verbo chegar, ele não precisa de um complemento para transmitir uma informação com sentido. Neste caso, o verbo é intransitivo, porque sozinho ofereceu uma informação compreensível. A diferença entre verbo transitivo e intransitivo é que os transitivos transitam, ou seja, eles vão até o seu complemento, eles movem-se, pois precisam dele, do complemento, que a gente chama de objeto, eles precisam desse objeto para fazer sentido, enquanto os intransitivos não transitam, ou seja, eles não precisam ir a lugar nenhum, porque por si só eles já oferecem a informação que precisamos, eles têm um sentido completo. Os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam ser acompanhados por complementos, pois não conseguem transmitir uma informação completa sozinhos. Estes elementos, esses complementos dos verbos transitivos, são chamados de objetos. Por exemplo, tenho prova amanhã. Dizer eu tenho é muito vago. O verbo precisa de um complemento. Então, se eu disser tenho prova, estou transmitindo uma informação compreensível. Neste caso, foi essencial completar o verbo ter com o complemento prova. Os verbos transitivos, de acordo com complementos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos, que é o que a gente chama de bitransitivos. Os verbos transitivos diretos são os verbos transitivos cujo complemento não exige a presença de preposição. Lembrando, a preposição é aquela classe gramatical que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, o de, o para, o com, o em, na, são exemplos de preposições. Esse complemento é chamado de objeto direto. Então, o complemento do verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Então, vamos observar este exemplo. Comprei o livro. O que eu comprei? Comprei o quê? Comprei o livro. Portanto, o livro é essencial para completar o sentido do verbo comprar. Portanto, este complemento vai ser chamado de objeto. Ele vai ser direto, pois ele não vem acompanhado de preposição. Portanto, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. É transitivo porque ele precisou de complemento e é direto porque este complemento não veio com preposição. O livro é classificado como objeto direto deste verbo. Neste segundo exemplo, enviei os documentos.
Enviei o quê? Os documentos. Portanto, neste caso, o verbo enviar vai ser transitivo direto. Ele é transitivo porque precisa de complemento e é direto porque o complemento dele não vem acompanhado de preposição. Os documentos vai ser o objeto direto deste verbo. Logo porque ele é objeto por ser o complemento do verbo e é direto, pois não vem acompanhado de preposição. Os verbos transitivos indiretos são aqueles transitivos que não têm sentido completo e precisam de um complemento acompanhado de preposição obrigatória. O complemento desse tipo de verbo é chamado de objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Por exemplo, gostei do livro. Gostei de quê? Do livro. O verbo gostar é transitivo indireto porque o complemento do livro é essencial para complementar seu sentido e neste complemento há a presença da preposição de. Portanto, gostei, verbo transitivo indireto e do livro, objeto indireto. No nosso segundo exemplo, duvido de sua honestidade. Temos aqui, duvido de quê? De sua honestidade. Portanto, o verbo é transitivo, pois precisou de complemento, e é transitivo indireto, pois o complemento veio acompanhado, veio precedido por uma preposição. E este complemento chamamos de objeto indireto. Temos ainda os verbos transitivos diretos e indiretos, também chamados de bitransitivos. São os verbos transitivos que precisam de dois complementos. Um que exige a presença da preposição e um que não exige a presença da preposição. Por exemplo, entreguei o livro a Maria. Entreguei o quê? O livro. A quem? A Maria. Percebemos aqui que nós temos dois complementos. O livro, que é um complemento que não tem preposição, e temos também o complemento a Maria, que é um complemento que veio acompanhado da preposição. Portanto, este verbo entregar, ele é um verbo transitivo, direto e indireto, pois ele precisou de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Quanto aos complementos dele, temos o livro, que é o objeto direto, que é o complemento sem preposição, e temos a Maria, que seria o objeto indireto, pois é o complemento com preposição. Neste outro exemplo, encaminhei os e-mails aos clientes. Encaminhei o quê? Eu encaminhei os e-mails. Temos aí um complemento sem preposição. Mas a quem eu encaminhei esses e-mails? Aos clientes. Portanto, temos aí um verbo transitivo, direto e indireto, pois ele precisou de dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Temos os e-mails sendo complemento sem preposição, portanto, objeto direto, e temos aos clientes, que é o complemento com preposição, portanto, objeto indireto. Também temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não precisam ser acompanhados por complemento, pois eles conseguem transmitir uma informação completa sozinhos. Por exemplo, mãe, caí. Neste exemplo, temos aí o verbo cair, que não precisou de um complemento, pois sozinho ele está transmitindo a informação com sentido. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Temos aqui o exemplo, o bebê nasceu. Neste caso, o verbo nascer também é intransitivo, pois ele tem um sentido completo e ele não precisa de complemento para fazer sentido. Temos a frase chorou muito. Neste caso, temos o verbo chorar, que ele passa uma informação completa, com sentido completo, portanto, ele é intransitivo, pois não precisa de complemento. Agora vamos exercitar o que aprendemos hoje. No nosso primeiro exercício, vamos classificar os verbos quanto à transitividade. Vamos dizer se ele é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto ou indireto ou intransitivo. Na letra A, eu escutei algo. Eu escutei o quê?
algo. Portanto, esse verbo é transitivo direto, pois ele precisou de um complemento e este complemento, que seria a palavra algo, veio sem preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. Letra B, expus minhas dificuldades ao professor. Eu expus o quê? As minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Este verbo, expor, precisou de 2 complementos. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Preciso de carona, na letra C. Preciso de quê? De carona. O verbo precisar precisou de um complemento com preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Letra D. Agradeço a todos a presença. Agradeço a quem? A todos. O quê? A presença. Temos o verbo agradecer que pediu 2 complementos. Um complemento com preposição e outro sem preposição. Portanto, temos um verbo transitivo direto e indireto. Na letra E, a planta morreu de sede. O verbo morrer é intransitivo, pois ele, por si só, tem sentido completo. No nosso segundo exercício, vamos assinalar a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Lembrando, verbo transitivo direto é um verbo que precisa de um complemento sem preposição. Letra A, comprei um terreno. Letra B, os guerreiros dormem agora. Letra C, o cego não vê. E letra D, João parece zangado. Nesse exercício, temos aí na letra A o verbo transitivo direto, pois quando eu digo comprei, eu preciso de um complemento sem preposição. Comprei o quê? Comprei um terreno. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. Na letra B, os guerreiros dormem agora, nós temos um verbo intransitivo. O verbo dormir é intransitivo, ele não precisa de complemento. Na letra C, a mesma coisa. O verbo ver também é intransitivo. E na letra D, João parece zangado, temos um verbo de ligação, que é o verbo parecer, e ele não tem transitividade. No nosso terceiro exercício, na oração, dei a notícia de manhã. Qual é a classificação desse verbo? Este verbo é transitivo direto ou indireto? Ele é intransitivo? Ele é transitivo indireto? Ou transitivo direto? Neste exemplo, ele é transitivo direto, pois quando eu digo dei, eu vou perguntar, dei o quê? A notícia de manhã. Então, dei a notícia. Portanto, neste caso, temos um verbo transitivo direto. Aí você pode estar se perguntando, mas e essa expressão de manhã? Ela se refere à palavra notícia e não ao verbo. Então, de manhã complementa o sentido da palavra notícia. Portanto, ele não é objeto, é um complemento de notícia. Então, esta foi a nossa aula sobre verbos transitivos e intransitivos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!